Boa noite, graça e paz. Espero que nesta noite esta palavra possa trazer uma bênção especial para a sua vida. Quero continuar falando sobre Mateus capítulo 12. O tema desta palavra é: a rejeição por parte dos judeus chega ao seu ponto máximo. Antes de começar realmente desse texto, que é Mateus 12, o verso 22 em diante, até o verso 36 e 37. Eu quero, nesta palavra, começar a falar sobre Mateus versículo por versículo. Quero apresentar a vocês, nessa noite, esse relacionamento e este troca de mensagem, de resposta e pergunta entre Jesus e os judeus. Eles começam com as perguntas, procurando uma maneira de embaraçar ao Senhor Jesus nas suas respostas. Amados, porque Jesus, no verso 20, ele falou da casa da cana rachada e da mecha fumegante. É que para nós, esta questão da cana rachada e da mecha que fumega não tem tanta importância, a gente não dá o valor que isso tem. Mas para os judeus isso tinha um grande significado. Por quê? Os judeus daquela época, eles fabricavam as flautas de bambu, de cana. E essa cana era muito frágil, muito fininha. E assim que a flauta rachava, ela não emitia mais as notas adequadas, o que eles faziam? Destruíam a cana, jogavam fora. Era costume também deles fazer a lamparina e colocar uma mecha de linho envolvida no óleo, no azeite, para que ela pudesse dar fogo, luz. E assim que a lamparina começava a apagar e a fumaçar, em vez de eles apagar e aproveitar aquela lamparina, não, eles apagavam aquele torrão que fumegava e jogava fora. Então, para os judeus tinha grande significado aquilo que Jesus estava falando, quando ele diz no texto que jamais ele vai desfazer da cana que rachada ou do torrão que fumega. Jesus compara aqui as pessoas caídas, sem Deus, as pessoas que não conheciam a Deus nem a graça de Deus. Ele então faz uma comparação dessas pessoas como se fosse a cana rachada e o fumegão que não fumega, ou a tocha que não fumegava. Jesus está dizendo que mesmo que essas pessoas não soltam a nota certa, não conseguem servir a Deus, não conseguem buscar a Deus, não conseguem ter um relacionamento com Deus, Deus jamais vai desprezá-los. Deus vai trazê-los, Deus vai curá-los. Então, Jesus valoriza muito essas pessoas. Inclusive, ele diz que vai valorizar isto até que a justiça seja feita. No verso 22, eles trazem os judeus, os judeus tradicionais que estavam ali, os fariseus, eles trazem a Jesus um endemoniado que era cego e mudo. Ele não conseguia ouvir e nem falar. Jesus o cura e o liberta, de modo que ele começa a falar e a ver. A multidão que estava ali presente olhou aquilo e ficou admirada e abismada.
E ficou então imaginando, né, aquele é o verdadeiro profeta, mas este não é o filho de José e Maria, nós não o conhecemos? Não é ele o filho de Davi? Não é aquele que nós estamos esperando de acordo com a lei e os profetas? Então a multidão, ela reconhece que Jesus está fazendo algo tremendo e maravilhoso e que é de Deus. Mas os judeus desdenham de Jesus e dizem que ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. E eles desdenham de tal maneira que diz que ele está expulsando por Beelzebul, que traduzido é príncipe dos demônios. Este homem mudo e cego, ele representa as pessoas caídas e presas espiritualmente e que não têm uma visão espiritual perfeita para reconhecer o poder de Deus, a presença de Deus. Este homem representa as pessoas caídas, sem Jesus, sem Deus. Elas não têm visão espiritual, são cegas. Então eu coloquei aqui a observação. A, não consegue ver a Deus. B, não consegue louvar a Deus. 3, ou C, não conseguem falar com Deus. Então, essas pessoas caídas, sem Jesus, sem Deus, sem salvação, elas não conseguem ver a Deus, louvar a Deus e falar com Deus. Então, essas pessoas são dignas de misericórdia. Vejamos então que os judeus comparam o Espírito Santo a Beelzebul. Jesus estava operando aquele milagre pelo Espírito Santo que estava nele. Mas eles estavam dizendo, ou colocando Jesus como se fosse um Beelzebul. A palavra Beelzebul vem do grego, ou do hebraico, que significa Senhor das moscas, Deus dos monturos. Beelzebul era um deus do Ecrom. Lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 2, fala dele. Para desdenhar, os judeus o chamou de Beelzebul. O deus das moscas, agora eles estão dizendo, é Beelzebul. Para menosprezar o Espírito Santo de Deus. Beelzebul quer dizer Deus do monturo, Deus do lixo. Foi assim que os judeus compararam o Espírito Santo que operava em Jesus. Com esta extrema blasfêmia expressada pelos judeus, foram a sua objeção e a sua rejeição máxima ao Rei Celestial, a Jesus Cristo. Então, irmãos, naquele momento, Jesus indignado, Jesus então entristeceu muito com aquilo. Então ele começa a falar sobre essa rejeição. E ele afirma: um reino dividido não pode subsistir. Uma casa dividida não pode subsistir. Uma cidade dividida não pode subsistir. Essa é a resposta que Jesus dá àqueles judeus que estavam dizendo que ele estava fazendo algo através de demônios. Então ele está mostrando que esta rejeição, essa indignação dele, e a resposta é: nada dividido subsiste. Satanás dividido contra si mesmo poderá subsistir o seu reino. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus,
Então o reino de Deus é chegado até vocês. Esta é uma grande oportunidade que Deus está dando na sua nação, a nação escolhida de Israel. Mas eles não perceberam o tempo da sua restauração. Eles não entenderam o tempo da graça e da misericórdia de Deus, o tempo da salvação deles. Não conseguiram entender. Estavam com o coração endurecido, estavam com o coração empedernido. O Espírito de Deus é o poder do reino, estava afirmando Jesus. O Espírito Santo é o poder do reino de Deus. E onde ele está presente, os demônios não têm vez. Por isso ele vai falar sobre a casa do valente, como ele diz que quando vai expulsar o demônio tem que amarrar o valente. E ele diz também que o homem forte, ou a casa, é o reino de Satanás. O homem forte é Satanás, o maligno. E os instrumentos, os bens, os pertences, são as pessoas caídas, sem Deus, sob o domínio de Satanás, para seu uso. Aqui Jesus está dizendo a eles que o endurecimento deles, o coração duro deles, a descrença deles, a razão por ter rejeitado tanto a Jesus como rei, é porque eles estavam debaixo desse potente poder de Satanás. Era Satanás que estava lá, trabalhando na vida deles. Então, Jesus vai dizer que os seus bens guardados na casa do diabo. Deus está dizendo, olha, vocês que estão nessa rejeição a mim, ao meu Pai, ao Espírito Santo, isso nada mais é. Vocês se tornam um instrumento na mão do inimigo, que é Satanás. Jesus, então, nos ensina que para expulsar os demônios, precisamos primeiro amarrar a Satanás, o homem valente da casa. Depois disso, então se pode saquear os seus bens, pode saquear aquilo que está dentro da sua casa. Jesus está dizendo que ao expulsar os demônios, amarrar o valente, expulsar os demônios, as pessoas caídas, que eles não valorizavam e que eles não estavam entendendo, Deus estava resgatando essas pessoas da casa do valente. Jesus, para falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, no verso 30, ele afirma o porquê essa comparação terrível e tremenda, maligna, contrária àquilo que Deus tem estabelecido para nós. Então ele começa a nos mostrar, no verso que ele diz, quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Verso 30. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Isso aqui é uma referência às coisas espirituais. Jesus está falando de algo interior. Não algo exterior, mas interior. Algo que está lá no fundo do coração. Então ele começa nessa referência que ele está falando do que está dentro do coração dos judeus, daquilo que é interior. O interior, o propósito espiritual, onde Jesus está falando ou ensinando sobre o poder e a ação do Espírito Santo. Jesus estava demonstrando que o Espírito Santo estava sobre ele. E era aquele Espírito Santo. Era ele que capacitava e que dava o poder a ele de estabelecer o reino. Assim hoje também nós só podemos estabelecer o reino de Deus
baseado no poder do Espírito Santo. Porque ele tem todo o poder para convencer o homem do pecado e da justiça. Blasfemar contra o Espírito é diferente de ultrajar o Espírito. Ultrajar o Espírito é difamá-lo, é comparando-o a um demônio, a uma simples criatura. Então, quando há algo contra o Filho de Deus, quando falamos alguma coisa que não agrada a Deus, então ela é julgada conforme o princípio interior do nosso coração. Não podemos, de jeito nenhum, amados irmãos, tirar a personalidade do Espírito Santo e colocá-lo em outra personalidade, menos e inferior, como eles fizeram. Compararam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, comparado a um demônio simples, a uma criatura criada por Deus. No verso 32, Jesus fecha a questão dizendo que Deus Pai estabeleceu o seu governo, o seu plano de redenção. Jesus, no 32, está lhe afirmando que a salvação que ele está trazendo foi algo projetado pelo Pai, que estava no coração do Pai e era desejo do Pai salvar todos os homens, todas as suas criaturas. Quero ler o verso 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Aqui, Jesus está falando de duas etapas. Está falando do século presente e de um século no futuro. Aqui eu entendo que Jesus está falando da época em que ele está presente, da obra do Espírito Santo realizando, e está falando também que depois do arrebatamento, lá no juízo final, muitos ainda serão julgados por não aceitá-lo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, como Messias. Efésios capítulo 1, o verso 5 e o verso 9 também tem um relacionamento profundo nessas verdades que a gente quer traçar para vocês hoje aqui à noite. O Pai, ele projeta a salvação e envia Jesus. O Filho efetuou a redenção segundo o propósito que o Pai estabeleceu. Por isso, Jesus sempre afirmou que ele estava aqui realizando a obra que o Pai o havia dado para fazer e que ele ia cumprir isto cabalmente. O Espírito Santo, ele alcança as pessoas, os pecadores, para aplicar a redenção que Jesus efetuou. Deus projetou, Jesus efetuou, o Espírito Santo está então executando todo esse projeto que o Pai e o Filho estabeleceu. Isso quer dizer que se alguém blasfemar contra o Filho, o Espírito Santo tem base para trabalhar nele, levando-o ao arrependimento e a crer que Jesus é o Filho de Deus, a fim de receber o perdão. Esta é a obra do Espírito Santo. Falar contra Jesus, expor o Filho de Deus, tudo isso, o próprio Jesus disse que não será julgado se arrepender. Então, por todas as palavras que nós falamos e que nós dizemos, nós seremos por elas julgados. Olha só
o verso 33, a resposta que Jesus está dando àqueles fariseus que estavam interrogando a respeito de realizar obras tremendas, milagres, pelo poder de Deus. Ele diz: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Está falando de que algo bom pode sair de um coração bom, mas de um coração mau não pode sair nada bom. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13 a 16, Paulo está escrevendo a Timóteo, e Paulo está dizendo para Timóteo que ele antes foi blasfemo, foi perseguidor, foi opressor, mas que ele alcançou a misericórdia, porque tudo que eu fiz contra o Evangelho e contra Cristo, eu fiz por ignorância. Por isso, então, ele fez por ignorância, por incredulidade. Mas Paulo diz que Deus quis mostrar através dele, como o principal de todos os pecadores, a sua longanimidade, para que Paulo se tornasse exemplos daqueles que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo: eu fui o pior dos pecadores. Blasfemei, persegui o nome de Cristo, de Jesus. Fui um perseguidor. Mas Deus me salvou. Deus me levou ao arrependimento para provar, mostrar no futuro aqueles que haviam de crer que se arrependessem poderia ser perdoado, poderia ser salvo e encontrado por Deus. Verso 33 até o 37, Jesus vai de novo advertir sobre o futuro. E ele cita como exemplo, lá no futuro, está falando de algo lá na frente. Então ele vai falar aqui então três coisas interessantes. Ele diz que a árvore boa, que tem uma árvore boa e uma árvore má. A boa só pode produzir frutos bons. A má só pode produzir frutos maus, corruptos. Na letra B, ele diz que no verso 34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, e isso é o que fala a boca. Então aqui está mostrando que essa rejeição, ela é interior, ela é no coração. O homem decidiu no coração a rejeitar. Então é uma coisa que não tem perdão, não tem limite, porque só Deus pode entender isso. Olha o verso 35. Vamos ver aqui o que Jesus está falando. Então, a árvore boa produz bom fruto. A raça de víboras ou serpente, boca e coração mau, só pode dar coisa ruim. Mas o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu coração mau, só tira corrupção. Porque é do coração que procedem as coisas. E a boca fala do que o coração está cheio. Verso 36. Ele vai dar um ensino sobre palavras ociosas. Mas eu vos digo de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Eu anotei aqui que no grego
esta palavra ocioso, ociosa, ela quer dizer inativa, ou ociosa, inativa, ociosa, é o significado dela no grego. E ela é ociosa, e ela é inativa, porque ela não produz efeito nenhum, ela é inoperante, ela não tem função positiva, é inútil, é estéril, é infrutífera. É isso que Jesus quer dizer, a resposta que ele dá aos fariseus que estavam ali presentes e procurando intimidá-lo, ou negando-o explicitamente. O que falam tais palavras darão conta de cada uma delas no dia do juízo vindouro, do juízo final. Jesus dá essa resposta àqueles fariseus, dizendo que eles seriam julgados no futuro, que eles sofreriam o erro desse pecado. Para encerrar, amados irmãos, eu quero dizer para vocês que o nosso coração, nestes dias, se encham de louvor e adoração ao nosso Rei Jesus, ao Rei e Senhor, ao nosso Salvador. Que o nosso coração esteja cheio de gratidão a Deus, que o nosso coração esteja cheio de louvor, de adoração, que o nosso coração possa crer positivamente naquilo que Jesus tem nos ensinado. Que o Evangelho do Rei seja a resposta para todas as nossas indagações e que a misericórdia de Deus possa nos alcançar, possa nos salvar de todo o mal que está neste mundo. Pai, em nome de Jesus, quero agora abençoar a tua igreja, o teu corpo. Pai, que cada um receba a tua graça. Pai, que a fé seja algo tremendo e maravilhoso na vida de cada um. Que cada membro do teu corpo, Pai, receba a tua unção, a tua graça. Pai, que cada coração esteja nesta noite cheio de louvor e de gratidão e de adoração, e que o coração de cada um esteja quebrantado diante de ti, no nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.